Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Pessoal, eu já trago mais uma review do anime de Pokémon Sun Moon aqui no canal. Dessa vez um episódio bem curtinho, porque a trama dele não é muito envolvente, né? É um lance de episódio de corrida. Então não tem muito o que discutir, é mais um breve resumo, em minha opinião. E eu só postei esse vídeo hoje porque ontem eu acabei fazendo uma super confusão com um vídeo meu que eu postei no finalzinho de sábado e ele não postou. E aí eu postei ele ontem e aí depois eu deixei pra fazer a review hoje. Hoje é meu aniversário, mas ainda assim eu queria trazer a review pra vocês, tá bom? Então bora lá pra mais uma review da semana. Não esquece de deixar suas notas ali do lado, seus comentários aí embaixo e não esquece de deixar aquele seu like porque ele me ajuda, né? Já que é meu aniversário, deixa seu like, eu já agradeço muito. E quem sabe assistir uma propaganda do canal, já ajuda. Enfim, bora lá então para mais uma review da semana. Bom, pessoal, o episódio ele começa com o Sophocles, ele treinando, né, com seu Vikavolt. Na verdade, ele tá calibrando um óculos VR que ele tá usando ali e ele colocou uma câmera na cabeça do Vikavolt. E isso é muito legal, por que ele tá fazendo isso? Porque ele quer participar de uma corrida de Vikavolts e usando o óculos e tal, ele tem uma capacidade de dar comandos pro Vikavolt e ver aonde ele está, né? Como ele está e enfim. É como se ele estivesse montado mesmo no Vikavolt, então ele tem a visão total, né? Isso é muito importante. Então ele quer fazer todos os negócios bonitinho. Por isso que ele tá calibrando. Lógico que ele, durante o episódio, algumas coisas meio bobas acontecem, né? Como o Vikavolt meio que desobedeceu o Sophie no sentido de tipo, tem coisa mais interessante pra fazer, eu não quero ficar calibrando esse óculos. Mas nada no sentido desrespeitoso, né? Do tipo assim, não obedecer o Sophie. Nada disso. É só umas bobagens mesmo, umas brincadeirinhas assim. Bom, ao mesmo tempo, a Jessie, o James e o Meow também querem participar. E eles querem roubar todos os Vikavolts dessa competição. Até porque só pode participar quem tem Vikavolt. Eles vão participar, mas com aquele, né, com aquela malandragem deles. Eles vão colocar o Meow dentro de um robô Vikavolt. E aí vão usar o James como treinador desse Vikavolt, né? Enfim. E quem ganhar essa competição também ganha uma Z-Crystal do tipo inseto. Então é uma coisa que muita gente ali, né, nessa competição tá indo atrás também. E vamos já pra competição. Nessa competição a gente acaba encontrando o Horácio. Acho que é o Horácio o nome daquele rival do Sophie, que possuía o Charjabug Shiny, né? Aquele Charjabug vermelho. Pois é, o Horácio ele conseguiu finalmente evoluir o Charjabug dele para um Vikavolt. Então ele tá com um Vikavolt Shiny. Isso é sensacional, até porque no anime é a primeira vez que um personagem tem um Pokémon Shiny e depois mostra esse mesmo Pokémon evoluído, né? É uma coisa bem diferente, assim. Então, o Sophie e o Horácio acabam se encontrando, a rivalidade ela já se aflora, assim, novamente, né? Porque eles são bem rivais, inclusive o Horácio ele é o mais chato da história, ele é meio egocêntrico e tal. Então ele dá umas farpadas ali no Sophie, mas beleza, acontece, né, de boa. E ao mesmo tempo tem um personagem ali, aleatório, que eles tentaram fazer uma referência para um competidor, né, da Fórmula 1, que é o Fernando Alonso. É muito parecido esse personagem com ele. Mas ele se chama, esse personagem, DeRossa. Então, algumas pessoas também acreditam que eles fizeram uma referência ao Pedro de la Rosa, né, que é o outro cara aí que compete na Fórmula 1. Então pode ser uma dupla referência em um único personagem. Isso é muito legal. Mas ele é conhecido por ser o último ganhador, né, da corrida de Vikavolts. Então por isso que ele teve um destaquezinho ali. Mas é só isso durante o episódio, porque o destaque dele morre aí, né? Não tem tanta coisa assim. É só que ele foi o último ganhador da corrida de Vikavolts. Enfim. Aí a corrida vai começar e eles têm que entrar numa cabine, né, os participantes, porque eles vão ficar dando comandos para os seus Vikavolts dentro dessa cabine. E eles montam em cima como se fosse uma moto, assim. Só que aí a sensação que eles têm é como se eles estivessem no Vikavolt. Porque tudo que o Vikavolt fizer, os movimentos, eles também vão fazer. Então isso é muito bacana. E aí a corrida começa. E, em resumo, assim, o Sophie ele é bem cauteloso, porque ele ficou
durante a noite, antes da competição, estudando o clima, diversas coisas que ele já previa que poderia acontecer, né? Então ele foi muito cauteloso em diversas coisas, até em certas manobras, porque ele imaginava que poderia estar ventando demais, e aí o Vikavolt dele poderia perder o controle. Então ele sempre falava pro Vikavolt ir com calma e não tentar sair correndo na frente de todo mundo. No resumo do resumo, deixa todo mundo se ferrar, Vikavolt, que a gente vai, né, comendo pelas beiradas, e é isso aí. E aí, isso realmente acontece, vem umas ondas de vento, umas coisas bem tensas. Só que aí acontece um momento onde ele consegue ter a vantagem, só que ele tem que entrar dentro de uma caverna. E nessa caverna tá muito escuro. E o Soulf meio que perde o controle, porque ele tem medo de escuro, né? E como ele tá se sentindo lá dentro, ele fica apavorado. Só que aí o Vikavolt dele começa a soltar uns raios assim e iluminar o local. Isso é sensacional, né? E ao mesmo tempo, a rixa entre o Horácio e o Soulf continua. Só que nesse exato momento é quando aparece o Miau Vikavolt, né? E acaba prendendo todos os Vikavolts da competição ali. E aí a Jessie e o Miau aparecem e vão querer pegar naquela teia que eles colocaram ali todos os Vikavolts. Só que isso meio que dá errado, porque o Horácio acaba conseguindo soltar o Vikavolt dele dessa teia. E o Soulf ainda fala, não, corre daqui, sai daqui, não fica aqui não, é muito perigoso, né? Só que o Horácio volta com seu Vikavolt e salva o dia ali junto com o Vikavolt do Soulf, conseguindo liberar todos os Vikavolts da competição e a competição continuar. E para tirar a equipe Rocket dali, acaba aparecendo o Biwer, né? E tira eles da competição em si. Inclusive o Biwer já chega com o James no colo, né? Uma coisa muito engraçada. De qualquer forma, eles já estão eliminados, basicamente. E aí a competição termina mesmo com o Horácio e o Soulf lado a lado, assim, no caso, os seus respectivos Vikavolts, com o Vikavolt do Horácio na vantagem. Só que no final, na linha de chegada, por um negocinho assim, né? O Soulf, o Vikavolt do Soulf, acaba ganhando a competição. E aí ele acaba ganhando a Z Crystal, né? E fica muito feliz por isso, apesar que ele tá meio assim, porque ele não tem um Z-Ring ainda, então ele não sabe se ele vai conseguir um Z-Ring, se ele está apto a ter um Z-Ring, mas ele está feliz por ter ganhado o Z-Crystal. Só que é o seguinte, a Rapu está ali, ela está prestigiando tudo, né? A gente sabe que ela é uma das rainhas das ilhas, né? Macaruná. E ela acaba ficando sabendo, né, por conta dos acontecimentos ali da corrida, que tanto o Soulf quanto o Horácio, eles foram muito corajosos em salvar toda a situação ali. E ela acabou entendendo que o Soulf, ele é apto, né, a ter um Z-Ring. Então ela acaba prestigiando ele, presenteando ele com um Z-Ring. E ele fica muito feliz, né, ele agradece e tal. Ao mesmo tempo que a rixa dele com o Horácio acaba. Porque eu acho que foi uma trilogia, basicamente, né? Desde a primeira treta deles, com a corrida de Charjabug, depois com o lance da evolução do Charjabug, e agora com esse lance do Vikavolt, eu acho que o Horácio deu uma trégua. E ele parabenizou o Soulf pela vitória, ficou muito feliz por ele, e agradeceu por tudo, né? E, enfim, foi um final feliz de todos os lados. Então o Soulf acabou ganhando a sua Z Crystal do tipo inseto, em conjunto com seu Z-Ring. Sendo assim, mais um amigo do Ash com uma Z-Ring e um Z Crystal. E isso foi sensacional, né? Eu gostei bastante. O episódio termina assim. Então, pessoal, brevemente minha opinião eu vou dar 4 estrelas por episódio, não foi tudo isso. Esses episódios, assim, de esportes e corrida, raramente eles são muito legais, né? Nesse caso desse episódio eu achei até interessante por conta dessa treta do Soulf com o Horácio. Gostei de ver o Charjabug evoluído, porque Vikavolt Shine é muito bonito. Mas é isso, né? Tipo assim, a corrida foi ok, eu gostei de ver a Rapu novamente, mas nada demais, sabe? Eu acho que o episódio foi mais do mesmo, assim, no sentido dessas competições, né? E foi um episódio que não tem tanto desenvolvimento, só por parte do Soulf, então não dá pra considerar um filler. Simplesmente um episódio com uma trama fraca, né? Ainda assim, muito importante porque um personagem recorrente ganhou aí um item muito importante pro seu desenvolvimento.
que é o Z Crystal em conjunto com o Z Ring. Então, 4 estrelas, um episódio ok. É isso que eu tenho pra dizer sobre esse episódio, tá? Não tem muito que se desenvolver em cima disso. Apesar que a ligação entre o Soulfly e o Vikavolt parece cada dia mais estar mais forte, né? Que é muito bom. Do resto, é isso mesmo. Não tem muito o que desenvolver e conversar sobre esse episódio. Apesar que eu preciso lembrar que esse lance da equipe Rocket querer presentear o Giovanni com alguns Pokémon, ou vários Pokémon que eles roubam, é uma coisa que vem desaparecendo muito com o tempo, né? Porque começou a ficar muito em evidência em gerações passadas, né? Acho que terceira geração do anime e tal. E aí morreu com o tempo, foi morrendo, porque eles faziam tantas encenações do tipo, vamos roubar tal Pokémon, e o Giovanni vai ficar muito feliz, ele vai ficar agindo desse jeito, e ele vai usar esses Pokémon pra isso. E uma coisa que em Sun Moon pouquíssimas vezes aconteceram, né? Então eu gostei de ter visto isso também durante o episódio. Mas o resto, acho que não tem muito o que desenvolver, né? Gostei da presença, como eu disse, da Hapu, de alguns personagens, algumas referências foram muito legais, mas é isso aí. Beleza? No mais, Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Perdão a demora pela review, mas beleza. Essa semana que passou eu tô bem relax assim com o canal. Até porque não quero forçar muito a barra com rumores nada a ver, coisas nada a ver. Vamos ser coerentes com a causa, né? Enfim, Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui!